pregação vai ser tudo. Quando esse sistema vai apagar tudo. Porque a besta é contra a doutrina dos apóstolos profetas de que Jesus Cristo é o principal pé da esquina. Ela é contra essa doutrina. Porque se Deus mandou uma mensagem nesse tempo, porque Ele diz na sua palavra, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ninguém ia ser salvo. Mas por causa dos escolhidos, Deus está abreviando, esperando que essa última entre nesse corpo chamado noiva de Jesus Cristo, não um sistema religioso, não um sistema organizacional, mas no Evangelho da Bíblia. Essa mensagem que nós temos hoje, essas mensagens, né? Às vezes as pessoas não gostam nem de examinar as mensagens. Essa mensagem não é para todo mundo, é para quem é noiva. Mas o mensageiro diz: se você não compreende a mensagem, assim, não entende a mensagem, fica com a palavra de Deus. O ritmo hoje é esta Bíblia. Parágrafo 98 e 104 da mensagem de terminologia espírito religioso. O profeta de Deus diz isso, que o ritmo hoje é esta Bíblia, qualquer coisa. Nós lemos aqui, ó. Porque os dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Escrita onde, pastor? Na palavra de Deus. Tudo que está aqui vai se cumprir. Não vai passar nada. Por isso que Deus está braviando, Deus está advertindo, Deus está falando. Porque chegará um dia que essa voz vai ser calada. Chegará um dia que não vai estar esses atalaias pregando este evangelho na terra. Os verdadeiros. Porque falso tem mais do que verdadeiro. Falsos gostam das coisas fáceis. Gostam das coisas pomposas. Gostam das coisas altas. Mas o verdadeiro gosta das coisas simples. Porque Deus é simples. Ele é tão simples que veio numa manjedoura. E o mundo religioso passaram por alto. E quantos hoje não estão passando por alto? Milhões estão passando por alto. Não estão vendo o dia e a hora que nós estamos vivendo. Essa misericórdia continua aberta. Essa misericórdia continua disponível para que entre nesta arca que é Cristo. Nos dias de Noé houve uma voz que clamou, pedindo ao povo para entrar na arca, aquela arca de madeira. Hoje há uma voz também pedindo para entrar nesta arca que é Jesus Cristo. Amém. Não uma religião. Vocês não estão numa religião. Vocês não estão num sistema religioso. Vocês estão na palavra do dia. A palavra da hora. Mas quando se aproxima da palavra, quando se tem tempo para a palavra, essa própria palavra vai, limpando você das coisas do mundo, tirando o mundo de você. É muito fácil você sair de uma religião. É fácil demais sair de uma denominação. É fácil demais. O difícil é a denominação sair. Mas ela sai à medida que você se aproxima de Jesus Cristo. Amém. À medida que você mergulha na palavra, à medida que você tem aquele tempo a sós com Deus. Glória a Deus. Não é muita gente, não. As pessoas estão preocupadas com muita gente. Muita gente, Deus não está na grande multidão. Esqueça a multidão. Está escrito aqui na palavra de Deus. Ele está ali. Não saiais, não descreto. Porque surgiria falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais. É claro, vai fazer sinais em nome de Jesus. Mas os tais não têm Jesus porque são apóstatas.
são réprobos, são sementes cainitas, sementes da serpente, estão atrás de vantagens, atrás do ouro, atrás só de fazer membros, mas o verdadeiro está apontando Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. O verdadeiro está apontando a cruz. Os verdadeiros estão apontando o alvo, a nova Jerusalém celestial. Não vai ser para todo mundo. Vai ser para aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está escrito aqui em Apocalipse. Louvado seja o Senhor Jesus. Apocalipse. Ele está falando nesta noite. Presta atenção. Glória a Deus. Presta atenção. Amém. Há uma batalha. Quando nós estamos aqui, Satanás também não quer que você adore a Deus. Vem muitos pensamentos, muitas coisas, vem dúvidas, vem isso, vem aquilo. Esqueça, repreenda em nome de Jesus Cristo. Repreenda Satanás. Ele já perdeu. Ele já está derrotado. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Nem a chave da casa ele tem. Porque Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Ele só faz zoada. A única coisa que ele coloca nas pessoas é o medo. Ele coloca o medo. Aí o medo vem, muitas vezes, para tirar você da convicção que você recebeu no seu coração. Mas quando vir, repreenda. Sai, Satanás. Eu sou uma filha de Deus. Eu sou um filho de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele vê o teu coração. Ele vê o que você pede. Muitas vezes nem palavra sai da sua boca. Ele vê o que você fala do seu coração para com ele. Ele vê todas as coisas. Salmo 139. Mas seja sincero, seja sincera para com Deus. Não reclame. Não murmure. Não blasfeme. Veja o que aconteceu com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Deus fez milagres. Bênção na vida deles. Mostrou que era com eles. Levou o profeta para libertar eles. Mas quando chegou naquele momento de decisão, quando ele viu o mar, montanha de um lado, montanha do outro, o mar na frente, Faraó atrás para destruir. Porque o diabo podia vir para deixar acisa. Como foi com aqueles três homens? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles estavam certos com Deus. Aquela estátua que foi feita diante deles. Entregaram ele, ele foi entregue. Tem uns homens aí que não vai fazer caso de ti, da tua estátua. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele não adora teus deuses. São essas pessoas que se dizem amigo de você e nunca foram. Jesus. Por isso, confie somente em Jesus Cristo. Aleluia. Confie somente em Deus. Louvado seja Deus. Só Ele é o nosso absoluto. Jesus. Israel, naquele momento. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Moisés trouxeste nós aqui para morrer? Oh, Aleluia, Jesus. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cutucaram Moisés, né? O profeta. Glória a Deus. Deus não faz nada se não revelar Glória a Deus. seu segredo aos profetas. Amós 3:7 está escrito. Da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus.
Vai se cumprir tudo na voz do sétimo anjo. Vai se cumprir tudo. Ele só quer paciência para esperar. Espere com paciência. Tu sabe se nós aqui para morrer, Moisés? Era melhor que tivéssemos lá. Moisés foi clamar a Deus. Porque clamas a mim? Porque clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que mais, tu que está com a tua vara, toca nas águas. Porque clama, Moisés já estava ali com tudo. Glória a Deus, aleluia. Ele era o porta-voz de Deus. Ele estava como Deus. Aleluia. E Arão era o seu profeta. Glória a Deus. Mas o povo Bendito seja Viram? o teu nome, Jesus. foram lá. A luta. Foi olhar o mundo. Por quê? Porque não estava confiando em Deus. E você vê que daquele povo todinho que saíram do Egito, só entrou 2 na terra prometida: Josué e Caleb. Por que Josué e Caleb entrou? Nem Moisés, nem Arão e nem Miriam entrou na terra prometida. Mas por que, pastor, eles não entraram na terra prometida? Porque eles não permaneceram fiéis. Moisés, porque Deus mandou ele tocar na rocha, ele bateu na rocha. Arão, porque fez um bezerro de ouro, Moisés subiu para o monte para receber as leis de Deus. E o povo ficou, mas Moisés esqueceu da gente, Arão. Moisés esqueceu da gente. Faz um bezerro aí, preparou e Arão caiu. Caiu no canto da sereia, caiu. Fez um bezerro de ouro. E ainda o povo foi dizer que foi aquele bezerro que tinha tirado da terra do Egito. Isso entristeceu Deus. Isso Deus irou-se. A Bíblia diz que Deus se ira a todo momento, irmãos. Mas há um para-choque de Deus entre mim e Deus. Qual é esse para-choque? É o sangue de Jesus Cristo. Amém. Glória É a o Deus. sangue de Jesus que está sobre mim, que está sobre você. Amém. Por isso que a misericórdia de Deus está sobre mim e sobre você, pedindo misericórdia. Jesus me ajude. Jesus tem misericórdia. Há uma intercessão constante. Essa misericórdia está disponível ainda. Mas vai se acabar. Esse aperto está vindo. E ele diz aqui em Apocalipse, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 21 de Apocalipse. Versículo. Veja que coisa linda aqui, deixa eu falar. Versículo 4, 5, 6, 7 e 8. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, Aleluia, Jesus. porque as primeiras coisas são Glória a passadas. Deus, aleluia. É como se fosse, deve passar uma borracha, vai pagar tudo. Tudo que você passou aqui na terra, tudo que você foi muitas vezes discriminado, discriminada, tudo que você, assim, sofreu aqui,
Até eu digo assim, sofreu das injustiças, das decepções de pessoas. Vai ser passado uma borracha. Tudo isso vai se acabar. Tudo isso vai passar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Glória a Deus. E o que estava assentado sobre o trono diz, o que estava assentado. Só tem um assentado. Não tem dois nem três. Antes, quando nós não tínhamos a revelação da palavra de Deus, achava que eram três pessoas. O Pai, uma pessoa, o Filho, outra pessoa, e o Espírito Santo, outra pessoa. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. Mas como o Pai, ele se manifestou, criando céus e terras. Como o Filho, ele veio fazer a redenção, porque como Espírito, ele não podia morrer. Ninguém vê o Espírito no outro, você não vê o seu Espírito. E Deus é Espírito, mas ele foi visto em Jesus Cristo. Amém. Porque Filipe disse, quem vem a mim, ele disse a Filipe, quem vem a mim, vê o Pai. Há tanto tempo eu estou convosco. Ele também disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem é que deixa órfão? O Pai. O Pai estava ali. Então, antes nós não tínhamos esse conhecimento da revelação tríplice do único Deus. Ele é uma trindade, sim, com certeza. Mas não de pessoas distintas, mas de manifestação. Aqui no nosso meio, nessa noite, a mãe é uma pessoa que é mãe, a pessoa que é vó, a pessoa que é tia, é prima, é cunhada. Mas não se faz de várias pessoas. Mas uma pessoa só com ofícios. Eu sou pai, eu sou filho, sou avô, sou primo, sou tio. Mas isso não me faz de várias pessoas. Quando eles façamos um homem conforme a nossa imagem. Me perguntaram um tempo desse atrás, façamos um homem. Mas não era o pai e o filho, quem estava presente na criação ali eram os anjos. Anjos são espírito e Deus é espírito. Quando eles façamos um conforme a nossa imagem, estavam ali os anjos. Até Satanás estava ali também, presente na criação. Primeira coisa que foram feitas foram os anjos, os arcanjos, querubins e serafins. Palavra haja. E aconteceu. Então aqui a Bíblia diz, a palavra diz, e o que estava assentado sobre o trono. Não fala tronos, não fala assentados. Disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, ele dizendo para João. Você já imaginou, irmão? Presta atenção, veja. A gente começa a falar, Deus começa a mostrar as coisas a nós. João que foi jogado na ilha de Patmos. Aquele homem que deitou no peito de Jesus. Pedro, João e Tiago, né? Fala. Eram esses três que Jesus chamava sempre para estar nas coisas profundas. E ele, o mundo todinho, ó, no estádio de futebol. E aquele imperador, você não vai negar Jesus, não? Ah, não vou negar Jesus. Eu vi o meu Salvador, eu deitei no peito dele. Eu deitei no peito dele. Eu amo ele. Ele me amou. Como eu vou negar? Sabe o que foi que o imperador fez? Hoje, eu digo para as irmãs, né? As irmãs, vocês, né? Dona de casa. Vocês pegam uma assadeira, né? Uma assadeira. Bota óleo nela, né? Óleo. Aí liga no fogo, né? Aquele óleo fica bem quente, né? Na assadeira. Aí você pega a carne, aí você bota na assadeira. Como é que faz o óleo faz na água? Fica né? Uma carne sempre, né? Não é verdade?
Sabe o que foi que fizeram lá para eles? Pegaram um tonel. Embaixo, que nem eu vi uma fogueira acesa ali, né? Eu me lembrei. Hoje de noite eu vou falar isso aí. Tome pau debaixo da fogueira, tacho de óleo quente. Você não vai negar Jesus, não? E o mundo todinho, ó. Esse eu não vou negar Jesus. Eu amo a Jesus. Você pode dizer isso num momento desse, chegar para você? Nós lemos a palavra aqui em 21 de Lucas. Que a gente vamos ser entregues. Algum de nós vão ser pegos. É como você vai na rua assim, deve pegar você assim, tá você dentro do carro. Ei, agora você vai. Eu lhe vi, rapaz. Você agora vai negar, você vai negar, não vai. E você? O fator surpresa você não esperar. Fator surpresa? Eu já fui pego no fator surpresa. Pastor, que já foi pego numa surpresa? Você vem naquela parada de ônibus? Por causa de uma verdade que eu falei para o juiz? Dentro de 4 pistolas na minha cara? Um fator surpresa, você não espera. Você vai negar Jesus não, irmãos? Não. Ó, vai. E ali o negócio, ó. Quente. Tonel. Ele não estava preocupado se ia morrer. Porque ele sabia que a vida estava nele. Se a vida está em você, a morte. Não faz, gente. É uma ponte. A morte fica com raiva quando vem buscar um santo e uma santa de Deus. Você sabia disso? A morte fica com raiva. Porque ele não vem buscar uma pessoa qualquer. Ele vem buscar um filho e um filho de Deus. Porque todos vão ter que partir. Está na palavra. Por quê? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Isso aqui, ó. O pó vai voltar. E a sua alma. Então, imperador, você não vai negar, não? E o negócio lá pegando fogo, ó. E amarrado. Pés e braço. Amarrado. Você não vai negar, não, irmão? Eu não posso negar Jesus. Eu amo Jesus. Você pode dizer que ama Jesus? Você pode honrar o nome que você recebeu naquele batismo? Aí botaram ele dentro do óleo. E o óleo não ficou do jeito que é essa carne. Ficou normal. Não pôde queimar aquela carne dele. 24 horas. Um dia e uma noite. E todo mundo assistindo. Oxi, como é que pode? Foi aqui falado no capítulo 21 de Lucas. Lê esse versículo atentamente depois nos seus lares. Aí pegaram o João. Aí ele é tão mau, tão ruim, que o óleo não queimou ele. Mas não foi isso não, irmão. Não foi isso não. É porque ele estava certo com Deus. Ele era um filho de Deus. Ele era uma semente de Abraão. E Deus já queria fazer aquilo na vida dele para que esse livro do Apocalipse chegasse para a noiva de Jesus Cristo. E aqui Deus está falando nesse capítulo. Está falando aqui, ó.
E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novo todas as coisas. E disse: escreve. Porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Os irmãos que sabem o que é Alfa e Ômega? Princípio e o fim. Alfa é começo, Ômega é final. Ele é A ao Z. Ele é o princípio e é o fim. Ele é esse livro aqui, ó. Hoje ela está em forma de letras. Isso aqui, esse livro hoje, ela fechada é um livro normal, mas ela aberta. É Deus falando. É o homem não examinar as escrituras. As pessoas não têm tempo de examinar. Mas tem tempo de estar no celular. Tem tempo de estar jogando no celular. Tem tempo de estar olhando as coisas indecentes no celular. A sua alma está se alimentando dessas coisas. Não está se alimentando da palavra de Deus. Quando Jesus vier, ele vai dizer bem-aventurado para você? Responda isso para você mesmo. Mas está muito. Eu tenho um celular. Mas só coloco as coisas de Deus no celular. Coloco uma pregação. Coloco um testemunho. Porque a gente está fazendo, tentando puxar as pessoas para o lado de Jesus. Eu acabei de... Isso é a quarta dimensão, irmão. Quarta dimensão. Está hoje. Você está aqui, você pode ver o que está acontecendo lá no Japão. Vendo o que acontece lá na África. A quarta dimensão. Essa é a dimensão que Lúcifer está. Mas ele vai vir para a terceira dimensão. Esse aperto está vindo. E quem tiver sede, de graça lhe darei. Da fonte da água da vida. Quem vencer, olha agora o segredo. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, o que é uma pessoa covarde? Que na hora H dá para trás. E aos incrédulos, que está mostrando a palavra, mas não é bem assim não. Deus só quer o coração. Jesus está me abençoando. E é. É isso que a Bíblia diz, Deus só quer o coração. Vem para cá, irmão, Jesus está aqui na minha igreja. Ele está te abençoando, irmão. Jesus está te abençoando, irmão. Tá tudo certo. Tá não. Tá nada tudo certo. Nós estamos numa batalha pela fé, que uma vez foi dada a Senhor. Está escrito lá em Judas. A batalha pela fé que uma vez foi dada a santos. E diz mais a palavra. Quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha aí. Jesus falando. Não está tudo certo, como diz essas pessoas. Está tudo certo para essas pessoas que querem ver como o mundo. Aí está tudo certo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Já começa por aí. O amor de Deus não está nele. Está a ira. Porque está fazendo as coisas que não agradam a Deus. Está fazendo as coisas que Deus fica triste. A pessoa sabe duas coisas que você não pode fugir: de Deus e da sua consciência.
Você sabe quando está fazendo as coisas corretas. Você sabe quando está fazendo as coisas erradas. E aos abomináveis. Se fosse falar cada coisa dessa, ia ser muita coisa, não é? E aos homicidas. Homicida não é só aquele que faz crimes, que você vê aí, né, na TV, vê aí nos jornais, tira a vida de uma pessoa, tira a vida de um próximo, né? E isso. Homicida não é só esse tipo de homicida. Não é esse tipo de homicídio. Homicídio espiritual. Tá crucificando Jesus novamente. E ali cometeram para Jesus, foi um homicídio ali que faziam crime. Mas os seus atos do dia a dia tá crucificando Jesus novamente. Está tendo um homicídio, está sendo um homicídio. Homicídio espiritual. Porque você sabe o correto está fazendo errado. Não está procurando obedecer a Deus. Não está seguindo o que diz a palavra. Está preocupado com o próximo também. A própria palavra diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem que se preocupar com você mesmo. Você. Naquele dia será você frente. Hoje essa palavra ela está sendo aqui anunciada, está sendo pregada, está sendo falada, mostrada. Mas um dia essa palavra estará frente a frente. Numa grande tela. Para aqueles que vão ser condenados eternamente. Tudo vai passar uma tela. Diante de milhões e milhões de pessoas. Aquele pecado mais escondido que ninguém vê. Ninguém viu. Ninguém sabe. A Bíblia diz, nada que é oculto que um dia não seja revelado. Tudo será revelado. Tudo ficará claro. E ele já vê. A Bíblia diz que meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Os fiéis da terra que eles estão procurando obedecer. Estão lutando, né? Estão procurando. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Confiar, não temer. E aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras. Idólatra é você idolatrar aquilo. Os idólatras, está dizendo? Adorar outras coisas em vez de adorar Jesus. Colocar uma coisa na frente de Jesus e não colocar Jesus no primeiro lugar. Se torna seu idólatra. Todos mentirosos. É o pior. Mentem em nome de Deus. Mas tem demais. Mentem. E ainda tem coragem de dizer que está debaixo do sangue. Eu sempre tenho dito, iniquidade não está debaixo do sangue. Iniquidade é aquilo que a pessoa sabe que é errado e faz. A pessoa sabe que é certo e faz errado. Por isso que ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Por quê?
eu não vos conheço. Porque ele não tinha a vida, não tinha o Espírito Santo, não tinha o novo nascimento. Quando se tem um novo nascimento, vai crer em tudo o que está escrito, vai procurar obedecer, vai procurar viver. Aí João ficou ali naquele tacho de óleo quente 24 horas. Mas ele não negou Jesus e o óleo não queimou ele. Estava tão cheio de fúria. Tira esse bruxo e joga ele lá na ilha de Pato para as cobras, os escorpiões, o leão, mata ele lá. Mas Deus já queria ir lá para revelar esse Apocalipse que está hoje diante de nossos olhos. De uma outra parte, foi aqueles 3 homens na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós não necessitamos de responder sobre esse negócio. Olha, o Deus que nós servimos, Ele vai livrar da tua mão e da estátua que tu fizeste. E fica sabendo que nós não vamos adorar a teu Deus. Ele não estava preocupado se ia morrer, se ia virar filho. Não. A confiança dele estava em Deus. Estava em Jesus Cristo. De verdade verdadeira. E eles, o rei lá, aqueceu 7 vezes mais aquela fornalha. Que não era para ficar nem a cinza dele. E o que foi que aconteceu com eles? O fogo nem cheio de fumaça teve neles. Por quê? Porque eles estavam certos com Deus. Ele não estava se portando com família, com parente, com ninguém. Eles estavam convictos com Deus, certo com Deus. E o 4º homem, Jesus Cristo, passeou com ele no meio do fogo. E aquilo que estava prendendo, né? Eles foram atados, soltou-se. E o rei, nós somos 3? Por que vemos 4? E o 4º é semelhante ao filho. Ele era pagão, achou que era ele era idólatra, era pagão. É semelhante aos filhos dos deuses. E ele baixou um decreto, né? Está lá escrito lá em Daniel, capítulo 3. Sobre que ele viu que ninguém, só Deus mesmo que poderia livrar aqueles 3 homens da fornalha de fogo ardente. E esse aperto está vindo, irmão. Para nós. Está vindo. Cumpriu sua profecia agora, dia 8 de maio de 2025. As coisas estão se caminhando para o fim. Deus enviou uma mensagem nesse tempo. Só a noiva é parte disso. A religião passará por lá. Vai ter muitas pessoas que vão ser salvas, com certeza, desse sistema religioso. Mas vai ter que morrer. Que a besta vai matar. A super inquisição está vindo. Uma super inquisição. Hoje essa morte é espiritual. Hoje está sendo espiritual. Esse vinho, né? Lá em Cristo, Apocalipse 17. Tem dado de beber a reis, nações, tribos, povos e línguas. Mas vai vir uma inquisição física mesmo. Vamos passar por um aperto que está vindo. Eu ia falar sobre o que é a marca da besta, né? Horas tá mandando a gente parar. O que é a marca da besta?
Marca da besta. Rejeitar a mensagem. 2. Incredulidade. 3. Rejeitar o Espírito Santo. 4. A marca da apostasia. Cada item desse. Rejeitar a mensagem. Deus tem enviado uma mensagem. Deus mandou uma mensagem para a gente sair de tudo que é sistema religioso. Essa mensagem de Malaquias 4, 5 e 6. Antes do grande terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa mensagem veio de volta para converter a mesma doutrina dos apóstolos. Como era que eles oravam, como era que eles como era a igreja primitiva. E você vê nesse sistema religioso por aí, tudo diferente. Aí Jesus está lá. Deus está em sua palavra. Perguntaram ao profeta de Deus: Mombrana, Deus está em sua igreja? Não. Deus está em sua palavra. Deus está naqueles também que procuram viver esta palavra. Deus vai estar. Então, teria muitas coisas para falar sobre o que é a marca da besta. Propriamente disso. Não é um chipzinho de botar na mão, botar na testa. E as pessoas por aí, vai vir isso aí. Se fosse aí, ninguém ia aceitar isso aí. Ninguém. Vê que as coisas hoje, você via há 10 anos atrás, vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Há 10 anos atrás, tinha o Pix. Há 10 anos, 5 anos, vamos dizer 6 anos atrás, vamos dizer 6 anos, tinha o Pix. Não. Você hoje tem um dinheiro e não tem. Tem um dinheiro na mão e não tem. Não é verdade? Faz um Pix pra mim aí, 10 reais. Quanto é o negócio aí? 10. Faz um Pix. Pega a chave Pix, vai ver o CPF, vai ver o celular, filho. Eu não sei, né? Mas há 6 anos atrás, 8 anos atrás, tinha isso? Tinha. Então vai ser, o sistema tá. Tudo está chegando ao sistema, esse sistema. 666. Uma só política mundial, uma só religião mundial, uma só economia mundial. Tudo centralizado em um homem. Esse homem do pecado, ele já está na terra. Segundo estágio já. Como falso profeta. Mas vai vir a besta. Esse concílio que está vindo é justamente para tirar a palha. A palha que está no meio desse povo aí que diz que crê na mensagem, diz que crê que eles enviam um profeta, né? Tal. Aí, quando vir essa pedra, poxa, que a palha vai sair de Deus. Você é daquele pessoal aí que queria não um profeta? Eu não, estava lá com o Pedro, né? É verdade. Pedro. Senhor, eu não vou te negar. Jesus olhou para ele, Jesus olhou para o coração dele. Onde o galo canta 3 vezes, vai me negar, Pedro. Eu não vou te negar. Deus falou, está falado. Quando Jesus está lá, esse aqui é um dele, eu estava junto com ele. Eu não. Aí você está se enganando, Aí Jesus olhou lá para ele, olhou para ele, aí ele baixou a cabeça, aí parou, aí ficou escondido, né, lá. Aí, esse aqui tava com ele lá. Eu não, você está se enganando. Aí quando foi na terça-feira, o galo cantou. O galo cantou. Ele negou Jesus. Mas Jesus foi para ele depois, no rio Tiberíade, lá no mar Tiberíade. Jesus foi falar, Jesus foi atrás dele. Ele não foi procurar Jesus. Não foi a gente que foi procurar Jesus, foi Jesus que procurou Jesus. Foi que ele mesmo deu na sua palavra. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Que amor.
Por isso que ninguém é bom. Bom é Jesus, irmão, para nós. Agora vamos procurar se esforçar, vamos procurar viver essa palavra. Vamos honrar o nome que você recebeu. Vamos ser melhores cristãos. Em casa, com a família, com os vizinhos. Ter paciência com o filho, com o parente, Porque você vai honrando Jesus nesses pequenos detalhes. Pedir graça a Deus. Porque estamos nessa carne, é luta, é batalha. É como a minha esposa falou aqui, tá, você está lavando roupa, está lavando a Jesus. Está fazendo um feijão, fazendo a carne, está glorificando a Deus. Está com a mente ocupada com as coisas de ensinar, tá no colégio, ensinando ou fazendo. Está ali, ó, pensando em Jesus, ó, pensando em Deus. Está ali, pensando com. Porque o cristão, ele está aqui, ó. Está ligado no céu. Porque aqui, se Deus quer dar uma bênção, Ele vai dar. Ele não é ingrato para não abençoar. Ele vai abençoar. Ele abençoa, Ele não já tem abençoado. Mas vamos ser gratos para Ele. Ser obediente a Ele. Está na palavra? Vamos procurar fazer. Dar o primeiro lugar a Deus. A pessoa às vezes se acorda, nem agradece nem pela noite. Dá, bom dia, Jesus. Agora que Jesus é meu, bom dia, Jesus. Olha, eu estou indo trabalhar, então mais na frente, Jesus. Não é fazer também com uma forma de uma regra. É você fazer com forma de agradecimento a Deus. É verdade. E ser grato a Deus. Deus está vendo o seu coração. Ele vê tudo. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Ele conhece aqueles que estão em trevas e aqueles que estão em longe. Ele conhece todas as coisas. Mas o que Ele quer ver é você lutar. Não desistir. Desistir jamais. Porque a vitória está no final. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Então tá vindo aí, Jesus foi em busca de Pedro. Foi lá no mar, Tiberias. Pedro, tu me amas? Veja que Jesus perguntou isso. Ele negou 3 vezes a Jesus, né? Foi 3 vezes? Pedro, tu me ama? Eu amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Aí a gente conversando, tá ali. Ô Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Aí ele continuou ali, tá olhando, falando com os outros discípulos, né? Com os outros. Ô Pedro, tu me ama? Aí ele olhou para Jesus. Senhor, tu sabes. Aí ele falou do coração. Para Jesus. Apacenta. Foi 3 vezes, aí 3 vezes Jesus perguntou a ele. E ele foi o pastor, né? Foi ele que abriu ali a porta, Deus usou ele, né? Ali. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, quando o Espírito Santo desceu, ele estava com uma chave. No capítulo 16 de Mateus, Deus está falando também. O que diz vós, seu filho do homem? Aí um diz, tu é Eli, outro é João, outro é... E tu? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí eu disse, bem-aventurado és tu, Bajona, que não te revelou nem a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou. E as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o que ligares na terra será ligado no céu. Aí ligou ali em Atos, capítulo 2, versículo 38, quando o Espírito Santo desceu, que Jesus mandou ficar em Jerusalém. Até que do ato fosse revestido, né? Então, Deus restaurou tudo isso hoje. Restaurou a posição da mulher na igreja, restaurou a ceia que nós vamos ter, restaurou o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Os dons espirituais, né? Também. Cremos nos dons espirituais, está escrito na palavra, cremos. Está na palavra, nós cremos do coração. Se houver necessidade de uma profecia,
Ele vai manifestar. Mas o principal é a palavra, dom de sabedoria, a palavra, o canal que Deus tem usado, que é o homem para manifestar a sua palavra. E o diabo tem feito, né? Nesse tempo do fim, mandado um sistema para enganar, tirar a voz de Deus, tirar isso aí. Mas a mensagem que Deus enviou foi para colocar de volta a doutrina dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Coloque sua mão no seu coração neste momento e vamos fazer uma oração.